Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 12 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é o seguinte: As bênçãos do avivamento espiritual. O nosso texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o que nos é dado gratuitamente por Deus? Então, Deus nos concede a revelação e a iluminação do Espírito. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Quando lemos e estudamos a Bíblia, o Espírito Santo nos ilumina para compreendermos a verdade. Através do Espírito Santo, temos a convicção da origem divina das Escrituras Sagradas. Em Efésios, capítulo 1, versículo 17, diz: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 até o 25, que diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, aqui temos a carta de Paulo às igrejas da Galácia. Nessa passagem é apresentado um paralelo. De um lado, a vida do homem dominado pela natureza pecaminosa, natureza adâmica, então desta forma, produzindo maus frutos. E do outro lado, a vida do homem cheio do Espírito Santo, desta forma, produzindo bons frutos. Então, o cristão cheio do Espírito Santo produz bons frutos. Em Mateus, capítulo 6, versículo 16, Jesus, falando sobre os falsos profetas, diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então, a nossa introdução diz assim: Quando há uma obra verdadeira do Espírito de Deus, ocorre uma mudança radical no caráter do ser humano, que expressará um comportamento novo, revelando progressivamente a imagem de Jesus Cristo implantada nele. Nessa lição, procuraremos abordar as bênçãos advindas de um avivamento espiritual. Então, o fruto do Espírito é gerado. O que é o fruto do Espírito? Então, conforme Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 até o 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes são os resultados de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Por meio dele, o fruto é gerado em nós. Isso transforma nossa vida. Então, o fruto do Espírito
é o resultado da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mover do Espírito e fruto do Espírito. Então, o pastor Antônio de Palma, no livro O Batismo no Espírito Santo e com Fogo, afirma que o batismo no Espírito Santo não pode ser separado de suas implicações no que se refere a uma vida dentro dos padrões de justiça. Então, alguém que é realmente cheio do Espírito Santo não viverá uma vida incorreta. Ser cheio do Espírito Santo significa ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo e, consequentemente, sentir grande alegria da salvação, encorajamento para fazer a obra de Deus, ter uma fé mais sólida e, assim, confiar mais em Deus, receber uma capacitação para pregar a palavra de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo implica desenvolver um caráter de respeito e justiça em relação ao próximo. Uma vida transformada. O verdadeiro avivamento gera um impacto transformador na vida da pessoa, tornando-a mais parecida com Jesus. Segundo o dicionário do movimento pentecostal, avivamento é uma obra de Deus pelo Espírito, por meio da palavra, levando-os espiritualmente mortos a viverem a fé em Cristo e renovando a vida interior de crentes outrora negligentes espiritualmente. Então, avivamento é uma renovação espiritual que causa mais fervor e dedicação a Deus. Conforme vimos em lições anteriores, o avivamento pode ser individual ou coletivo. O amor de Deus é derramado. Então, a maior característica da vida cristã é o amor. Em Romanos, capítulo 5, versículo 5, na parte B, diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, com o Espírito Santo agindo em nossa vida, temos amor por Deus e pelo próximo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 a 3, diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, um tempo de crise. Então, nós vivemos em um tempo de crise moral e espiritual. Violência gratuita, inversão de valores. Vemos alguns que se dizem cristãos utilizando trechos isolados da Bíblia em benefício próprio, pregando a teologia da prosperidade, por exemplo. Então, na Inglaterra, no século XVIII, antes do avivamento, as prisões estavam lotadas, assaltos, assassinatos ocorriam constantemente. Então, após o avivamento espiritual naquela nação, houve uma profunda mudança em sua estrutura social. Então, a solução é o avivamento. Para isso, precisamos ter fome de Deus, como diz o Salmo 42, verso 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, precisamos estudar e praticar a palavra de Deus. Os grandes avivamentos aconteceram em tempos de crise. Então, quando os recursos humanos se esgotam, quando o homem reconhece sua condição de pecador e se humilha diante de Deus, Deus manifesta em sua vida, se manifesta em sua vida. Então, no livro Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento,
diz que o avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. Então, em Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o 46, fala sobre a igreja primitiva, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Então, o avivamento é o retorno à Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Retorno à oração. Avivamento é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.